sequência, então, ao projeto Consciência Espírita, nós estaremos estudando hoje o capítulo 50 dos 63 capítulos contidos na obra, que Inácio intitula Ante o Mal, onde ele vai comentar uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 21, numa citação de Jesus, quando Jesus disse assim: "Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito." Então, contextualizando esse versículo no capítulo 18 do Evangelho de João, era o momento em que Jesus já havia sido preso e estava sendo apresentado ao sumo sacerdote, que o interrogava a respeito da sua doutrina, dos seus discípulos, o que ele ensinava, como era a postura desses discípulos em relação a Jesus, o que Jesus recomendava que eles fizessem. Então, todo mundo já sabe do processo todo que se encadeou. Jesus foi preso, não é? Foi condenado à flagelação e à crucificação, acabando morrendo crucificado na cruz. Não é? Nesse momento em que Jesus se vê de frente para os seus interrogatores, que são os seus algozes, aqueles que tramavam condená-lo ante a acusação de blasfêmia, não é? Jesus tem uma postura bastante particular diante deles, e é isso que Inácio vai tratar mais diretamente nesse capítulo do livro, nessa mensagem, dizendo, recomendando qual deveria ser a nossa postura como cristãos diante das interpelações do mal, quando nós nos sentimos interpelados, questionados, condenados pela acusação alheia por nos colocar diante do trabalho no bem ou na intenção de realizarmos qualquer tipo de atitude, de ação que traga benefícios às outras pessoas. O que Inácio fala praticamente em todas as mensagens e o que a gente faz questão de frisar nas nossas exposições é a necessidade de que nós, primeiramente, nos reconheçamos como discípulos de Jesus. Porque se nós não nos reconhecermos como discípulos de Jesus, enviados ao mundo, neste exato momento, para realizar tarefa específica, fica difícil que nós tenhamos a condição de refletir a respeito do que a gente representa no mundo, assumindo a nossa responsabilidade nesse trabalho que é gigantesco, que pertence a Jesus, mas que conta com a participação de cada um de nós, em particular, para que o trabalho, se realize. Então, no primeiro momento, nós precisamos nos reconhecer como discípulos de Jesus. Porque muitas vezes nós pensamos que discípulo de Jesus foi só Pedro, foi só Paulo, Chico Xavier, não é? Os espíritos mais evoluídos que trilharam as suas experiências na Terra através da reencarnação e que realizaram obras que chocaram ou que se fizeram conhecidas porque eram obras grandiosas e que até hoje a gente reconhece. Nesse momento de transição planetária, é importantíssimo que cada um de nós que se ocupa do bem, que se predispõe a realizar o bem, que apesar de todas as suas dificuldades, se coloca em uma determinada função dentro da vida para realizar o bem e para fazer a tão necessitária e necessária transformação moral que a gente precisa realizar para que a gente cresça individualmente, é importante que a gente se posicione como discípulo de Jesus diante deste exato momento que nós estamos atravessando e das experiências que a gente vive. Se nós não nos portarmos dessa forma, a gente se ausenta do trabalho que cabe a cada um de nós, esperando que a regeneração no planeta possa acontecer quando os espíritos maus, inferiores, aqueles que se dedicam ao mal, sejam transferidos daqui para outro lugar, quando eles sejam retirados, ou quando a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, faça a higienização espiritual do planeta, retirando as más vibrações, colocando os eflúvios de paz e de luz. Não é? Que a casa espírita onde a gente frequenta, onde a gente realiza as nossas ações, que ela seja transformada através do auxílio direto dos espíritos de luz. Que a nossa família
seja uma família equilibrada através do auxílio dos mentores espirituais que guardam, que vigiam e que orientam determinado núcleo familiar. E assim, nós vamos nos ausentando da tarefa que nos cabe. Como se a gente levantasse de manhã e pedisse a Deus a oportunidade para que tudo corresse bem e que quando a gente deitasse para fazer a prece, a gente pedisse também que tudo continuasse bem, mas que nós não fizéssemos o nosso trabalho realizando a parte que nos compete. Isso é um ponto crucial para a gente entender esse processo de renovação espiritual, de transição planetária que é individual, porque nós precisamos nos renovar intimamente, individualmente, e através dessa renovação individual de cada um de nós, aqui um todo se forma, modificando a vibração do planeta. O planeta é de provas e de expiações, porque nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos estagiando nele no exato momento, ainda necessitamos de provas e de expiações. Se fôssemos todos espíritos regenerados, o planeta já seria um planeta regenerado. E eu preciso me colocar nessa condição, porque aí eu preciso entender que momento de transição planetária, de consciência espírita, de renovação espiritual é realizado por cada um de nós. Não basta fazer a prece no nosso ambiente de trabalho. Não basta tão simplesmente se declarar espírita cristão na casa que a gente frequenta. Não basta chegar numa entrevista de emprego e falar, não, eu sou espírita, não ter medo de declarar a sua fé. Nesse momento, é pedido a nós muito mais do que isso. Entender que cada um de nós aqui é um representante de Jesus em determinado setor da sociedade, em determinado setor do planeta, para que esse trabalho flua através do concurso que a gente pode prestar. Exatamente. Porque quando a gente olha para trás, a gente verifica o trabalho que Paulo de Tarso fez, a gente verifica o trabalho que Pedro fez, lembrando que Pedro era pescador, não abdicou do seu trabalho na divulgação da doutrina cristã, continuou sendo pescador. Com certeza, no núcleo social onde ele frequentava, ele dava testemunho da sua fé. Paulo de Tarso era tecelão. Ele trabalhava de sol a sol, viajava carregando peso, não é? Como nômade, daqui para ali. E onde ele ia pregar o evangelho, ele levava todo o seu material de trabalho para onde ele se fixasse, ele continuasse servindo as pessoas através do seu trabalho e sobrevivendo, tendo a sua subsistência do trabalho que ele realizava, e depois do seu trabalho, lá no fim do dia, ele realizava o trabalho mais diretamente de evangelização. Não que esse trabalho não fosse realizado durante a sua jornada diária. Jesus, nos livros que nos trazem histórias, como por exemplo, Evangelho no Lar, não é? Desculpa, como é que chama aquele livro, gente? Agora me fugiu. Onde Jesus fazia o Evangelho no Lar com os apóstolos, de Néio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, me desculpa, mas me fugiu o nome, tá? Jesus no Lar, isso. No livro Jesus no Lar, não é? A gente recebe as informações de que os discípulos trabalhavam, tinham as suas experiências e no final do dia eles se reuniam para conversar sobre as suas experiências, para ouvirem a pregação de Jesus. Então não abdicavam das suas experiências e necessidades sociais porque eram cristãos, porque davam testemunho da sua fé através do momento em que se reuniam com Jesus ou que mais posteriormente pregavam o Evangelho através da oratória. E é isso que a gente precisa entender, que nesse momento cada um de nós é chamado e colocado em determinado setor para cumprir tarefa específica. Então sabe aquele irmão complicado que você tem? Sabe aquele parente difícil com que você precisa conviver? Sabe o vizinho que é meio complicado? Sabe aquele companheiro que divide a experiência com você no setor onde você trabalha, realiza a sua função? Sabe as pessoas que frequentam e que dividem o dia a dia com você no coletivo, no ônibus, quando você vai para o seu trabalho? Você tem responsabilidade com todo esse ambiente e é ali que você vai dar testemunho mais direto da sua fé, sendo espírita. Não é só dentro da casa espírita, não é só através
das tarefas, das obras realizadas dentro da casa espírita, numa reunião mediúnica, ou na oratória, na reunião pública, na hora do passe e etc. Isso tudo é importante, mas a gente precisa chegar à conclusão de que a gente passa um tempo muito maior lá fora do que aqui dentro. E isso é primordial para que a gente entenda essa citação. Porque senão a gente vai pensar assim, embora a gente saiba que todas as casas recebam a influência direta das trevas, dos espíritos que ainda se comprazem no mal, para que essa casa não continue realizando esse trabalho, como é que é a nossa visão do que seja realmente um ataque das trevas quando nós estamos lá fora experienciando as nossas vivências do dia a dia? Porque Jesus aqui nesse momento ele vai falar dos seus valores espirituais, não é? Estando diante dos valores do mundo. E nós somos chamados o tempo todo para dar testemunho da nossa fé ante o mal, diante do mal, lá fora. Quando nós somos constrangidos a abdicar ou a vivenciar experiências de ordem material ou de ordem espiritual. Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós estamos lá fora, alguém nos chama para fazer alguma atividade que não mais nos convém, e a nossa postura é aquela de não aceitar determinados convites. Nesse momento, nós estamos dando testemunho da nossa fé, do que a gente acredita, do que a gente entende como sendo essencial para a nossa vida. Não só para divulgar uma doutrina, não é? Entendendo que nós somos responsáveis por ela, através das nossas atitudes é que a gente dá testemunho por ela. Não só por isso, mas também porque a gente já reconhece tudo isso como sendo imprescindível para a gente. E aí, se a gente for pensar em cada uma das experiências que a gente vive diariamente e o quanto nós somos interpelados pelo mal, pelas trevas, ou seja, pelos conceitos ainda baseados na ignorância, na falta do saber, do conhecimento, do que é realmente necessário que a gente cative, que a gente cultive, que são os valores de ordem imorredora, que são os valores espirituais. Nesses momentos, nós somos interpelados pelo mal a dar testemunho da nossa fé em Jesus, da nossa fé na doutrina, da nossa necessidade, na nossa vontade de vivenciar experiências mais elevadas. A gente entende que é bastante desafiador, não é? Vencer tudo isso nos seus mínimos detalhes. E aí, quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai entender que o primeiro a dar o exemplo, o primeiro a testemunhar o que nós deveríamos fazer, foi o próprio Jesus. Ele nos ensinou através de cada uma das suas experiências como deveria ser a postura de cada um de nós em cada experiência que a gente vivencia. Vocês estão com sono, gente? Vai dormir não, hein? E aí Inácio ele vai falar sobre esse versículo, ele vai dividir a mensagem em 3 partes, não é? A primeira ele fala como o cristão deve se portar diante do mundo. A segunda ele contextualiza esse momento, que é o momento em que Jesus se vê diante dos seus questionadores. E num terceiro momento ele falando mais diretamente a cada um de nós, como que cada um de nós poderia e deveria se portar diante das suas experiências. Então ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, o cristão é convocado diariamente a dar testemunhos de sua fidelidade à Boa Nova, a fim de tornar-se um legítimo representante do Cristo e de sua doutrina no mundo. Questionamentos sobre a idoneidade do trabalho no bem realizado pelos seguidores de Jesus aparecem de todos os cantos. E não é raro encontrarmos perseguidores que se fazem adversários obstinados de toda intenção que tenha como finalidade a promoção da caridade, objetivando assim desestimular o serviço de auxílio ao próximo nas sendas terrestres. É muito comum a gente perceber que as pessoas, aqueles que se colocam à frente de determinadas tarefas dentro de um contexto cristão,
pode ser dentro da doutrina espírita, pode ser dentro de outras denominações religiosas, como que nós somos atacados por aquilo que nós realizamos ou intentamos realizar. Então é mais ou menos assim, dos mínimos detalhes, tá? Você pinta uma casa de marrom, porque ela estava toda suja, a parede estava suja, ninguém pintou, ninguém fazia nada, a casa ficou 30 anos sem pintar. No dia que alguém pinta de marrom, chega alguém e fala assim, mas marrom? Não tinha outra cor mais bonita, não? E aí você pensa assim, poxa, mas por que não pintou antes? Se a gente não se vê preparado para enfrentar essas situações, a gente deu um simples exemplo, não é? Se a gente não está preparado para enfrentar essas situações, como que nós vamos nos portar diante do trabalho do bem e diante de nós mesmos? Porque o nosso compromisso é conosco mesmo, não é com o que o outro fala, faz, ou deixa de falar, ou deixa de fazer. Até que ponto isso nos afeta, determina as nossas ações, onde muitas vezes a gente fala assim, você quer saber de uma coisa, eu também não vou pintar mais nada não, vou fazer mais nada. Porque tudo que eu faço, o pessoal reclama. Porque com certeza, aquele que veio detratar, veio falar mal de uma parede que foi pintada, ele não está sendo guiado por bons pensamentos, nem por bons espíritos. Não é verdade? É uma crítica para destruir, não é uma crítica para construir, para somar. Inácio prossegue, Jesus também esteve diante deles. Mas você cura no sábado? Não é? Mas é errado curar no sábado. O que foi feito em relação ao necessitado que foi curado, isso fica em segundo plano. Agora vamos pensar aqui, por que você curou no sábado? Por que você ensina nas ruas? Por que você não vai ensinar lá no templo? Quer dizer, o que ele ensina fica em segundo plano. Vamos focar no templo. Não é? Dentro da casa espírita acontece muito isso. Muitas vezes a pessoa se propõe a fazer determinada tarefa, é questionada por essa tarefa, o objetivo da tarefa fica em segundo plano. Porque a gente vai parar para discutir. Como se a gente vai começar a discutir nós dois aqui agora. Tem uma pessoa morrendo de fome do nosso lado, nós vamos discutir se a gente dá ou não comida para ela. A fome dela fica em segundo plano. Primeiro nós vamos nos debater para ver quem está certo. Eu acho que tem que dar, você acha que não tem. Muitas vezes, tipo uma pessoa assim, até o termo religioso para depois, né, ver se ele vai querer mesmo comida, ou se ele vai responder, qual a crença, né? Exatamente. O triste é quando isso acontece dentro do nosso próprio seio, não é? Porque muitas vezes a gente acha que os problemas maiores vêm, são as outras religiões que nos atacam, são as pessoas que não comungam da nossa fé que nos atacam. E a maior parte das vezes, nós que somos espíritas, somos os primeiros a puxar aquela primeira carta lá do monte de carta para derrubar o monte todo. Dentro da própria casa espírita, dentro do próprio movimento espírita. Nesse momento, a gente deixa a condição de discípulo de Jesus, não é? Porque a gente não soma, a gente diminui. E Jesus mesmo diz que aquele que comigo não ajunta, espalha. Inácio prossegue, é que o mal não mede esforços quando o objetivo é ridicularizar o empenho daqueles que se colocam em atividade na lida do amor. O cristão, sendo assim, deve estar sempre resguardado na retidão de seus atos, perdoando os ataques sofridos em nome do Evangelho, renunciando ao ímpeto de revide, quando se vê rechaçado pelos adversários da luz, a fim de não dar guarida às trevas na intimidade dos seus sentimentos. Então vamos pensar, Jesus estava diante de alguém que não tinha autoridade moral para julgá-lo. Jesus estava diante da sua consciência de tudo que ele havia firmado e instituído de bem. Ainda assim, ele teve que relevar a sua condição espiritual para compreender a ignorância daquele que o questionava. E isso acontece com todo aquele que se propõe dar testemunho da sua fé em Jesus. Ou seja, não é defender Jesus,
É vivenciar princípios que você reconhece como sendo verdade e através dessa experiência você propaga esses mesmos princípios. Não porque você anuncia que tem que ser assim ou que tem que ser assado, mas porque você faz, porque você realiza o bem que esses princípios preceituam, o que eles recomendam. Jesus só não ficou esquecido pelo que ele fez. Porque falar, muita gente já falou muita coisa, mas ninguém vivenciou o que ele vivenciou. Ninguém deu o exemplo que ele deu, não é? E aí a gente vai entender nesse segundo momento, e Inácio vai falar sobre essa passagem. Um julgamento que foi todo irregular, que foi tramado para que Jesus fosse condenado. E é um juiz que legisla em causa própria, não pode ser um bom juiz. Era tarde da noite, o que não era de praxe de acontecer. Era direito do acusado trazer testemunhas que falassem por ele, que o defendesse. Por isso que o questionador questiona: cadê os seus discípulos? O que você fala por eles? Traz eles aqui. Traz eles aqui para que eles possam dar testemunho e falar por você do que eles fazem, dos seus atos e das suas atitudes. Isso dentro do contexto judaico. Dentro da cultura judaica, era assim que se procedia. Só que Jesus, o testemunho de Jesus, a mensagem de Jesus, vai muito além do que esse simples fato de passar por um julgamento que vem de uma doutrina, de uma religião, como a doutrina judaica. Ele está falando para toda a humanidade. Então ele abdica da sua defesa, dizendo assim: olha, o tempo todo eu falei em praça pública, não escondi nada de ninguém. Só se você ir lá, você não está querendo saber realmente? De que forma que você está querendo saber? Não é? Está mesmo com ouvidos abertos para ouvir? É só você ir lá e dar testemunho. E ver o testemunho através das minhas obras, através das minhas ações, através das realizações. E aí, por conta disso, ele ganha uma bofetada na cara. Não é? E aí ele pergunta: olha, se eu falei o bem, por que você me bate? Se eu dou testemunho do bem, por que você está me agredindo? Leva isso daqui, leva para outro. Não é? E dali ele vai para outro lugar. Então, nesse momento, Jesus não está se ausentando do testemunho: não vou falar nada. Ele está dando uma lição. Ele não está preocupado tão somente com o julgamento que é judaico, da tradição judaica. Ele está falando para toda a humanidade. Ele está mostrando qual deve ser a postura do cristão quando acontecesse com ele. Pouco tempo mais tarde, a gente vê os cristãos sendo condenados ao martírio em Roma, assim, sendo devorados por leões, sendo alçados nas cruzes, e etc, etc, etc. E a gente vai entender a postura daqueles primeiros cristãos, principalmente, que entenderam a mensagem de Jesus e se colocaram à disposição do testemunho, dando a própria vida para que aquela mensagem se perpetuasse e se fizesse viva até hoje. Porque se hoje a gente tem essas mensagens em nossas mãos, foram graças a esses emissários de luz, a esses bandeirantes do cristianismo. E aí a gente precisa entender o nosso papel fundamental dentro desse processo. Porque enquanto a gente falar assim: eu não dou conta não, eu ainda não consigo fazer isso não, eu não sou Pedro não, eu não sou Paulo não, e etc, eu não sou Chico Xavier não, a gente vai se ausentando do nosso trabalho, esperando que alguém venha fazer com que a Terra se torne um planeta melhor, que o ambiente do planeta se torne um ambiente melhor. E a gente deixa de realizar a nossa parte, mais uma vez, como a gente disse no começo, a gente eleva o pensamento, ou acha que está levando o pensamento a Deus, para fazer uma prece para pedir para que as coisas se resolvam.
para que o mundo seja um mundo de paz. A prece é importante, o pedido é importante, mas a nossa parte, como um todo, é essencial. E aí na segunda parte, Inácio fala assim, além de indagado acerca de sua doutrina e sobre o comportamento de seus discípulos ao ser preso e conduzido à presença do sumo sacerdote, antes de ser condenado à flagelação e à crucificação, Jesus deixou à humanidade o exemplo de como deve ser a postura cristã ante o mal. Vale afirmar, pois, que o mestre não fugiu ao testemunho quando se negou a relatar ao interrogador que questionava sua idoneidade, ansiando ouvir-lhe a respeito do conteúdo dos seus ensinamentos. Por conhecer-lhe a má intenção e não perdendo a oportunidade de ministrar-lhe lição imorredora, o mestre apenas optou por deixar ao interlocutor o encargo de verificar por si mesmo o bem que ele havia semeado nos corações humanos, proferindo interrogativa desconcertante. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, é isso que eles sabem, o que eu lhes tenho dito. Gente, isso aqui é uma situação, a gente pode examinar uma situação difícil, como é difícil você querer convencer alguém do que ele não quer ser convencido? Tem como você convencer alguém que não quer ser convencido? Nem Kardec se prestou a isso. A gente pega lá o que é o Espiritismo, aquele pequeno livrinho, que é uma basezinha para quem começa a estudar a doutrina espírita, porque lá tem um resumo da doutrina. E tem momento em que interrogadores chegam para o Kardec, tem um sacerdote que chega e fala, não, peraí, vamos conversar aqui, como é que é esse negócio? Né? E aí chega um materialista que não acredita na existência dos espíritos, dentro da sua comunicabilidade, já chega para Kardec falando assim, olha, eu vim aqui para presenciar o fenômeno, mas eu não acredito nisso não, me mostra aí. Se você fizer alguma coisa, pode ser que eu me convença, mas... Aí o Kardec fala assim, olha, eu não tenho a menor preocupação de te provar nada. Aí o rapaz se surpreende e fala assim, mas como não? Você não pretende fazer prosélitos, seguidores para a sua doutrina? O Kardec diz assim, não, a doutrina não é minha. Os ensinamentos são dos espíritos. Eu não tenho preocupação pessoal nenhuma com isso. Se você tivesse vindo de boa vontade, não é? Tivesse a ambição de aprender, é diferente. Mas não é o caso. Aí ele fala assim, não, mas se você fizer umas 2 demonstrações aí, pode ser que eu me convença. Estou aberto dessa forma. Aí Kardec falou assim, 2 demonstrações, a mim mesmo foram necessárias inúmeras para que eu me convencesse. Percebe? E aí Jesus, nesse momento, ele diz assim, olha, eu não. Você não está agindo comigo como o centurião que fala assim, ó Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor falar uma só palavra, o meu servo vai se curar. A postura não foi essa. A postura não foi uma entre aqueles 9 leprosos, 10 leprosos, que voltaram e falaram com Jesus, olha, muito obrigado. A postura foi diferente. Então Jesus sabia da intenção desse indivíduo e dessas pessoas. Tanto é que quando ele dá essa resposta desconcertante, normalmente aquele que, quando recebe um desagrado ao seu orgulho ferido, age com a violência física, com a gritaria. É o orgulho ferido. Aí deram uma bufetada em Jesus e mandaram ele embora para outro lugar. Não é? Por quê? Porque lá no fundinho doeu. Fez refletir. E aí Jesus está mostrando para a gente isso. Cada um de nós aqui, tenho certeza, que já passou por inúmeras situações semelhantes a essa. Onde foi questionado. Você é espírita? Palhaçada. Você acredita nisso? Então você vai dar uma de bonzinho agora? Vai virar santo agora? Então agora, né, você é diferente, você mudou. Olha lá. Está indo para a campanha do quilo, mas por dentro, quem conhece é que fala, né?
Quem convive é que sabe. E etc, etc, etc. Cada um de nós já deve ter passado pelo menos por uma experiência nesse sentido. E aí, qual é que deve ser a nossa postura diante disso? Como a gente se porta diante disso? Porque muitas vezes a gente dá tanto valor para o que vem de fora que a gente abdica e abandona o que a gente acreditava até aquele momento como sendo essencial para a nossa vida. Eu não mexo mais com essa casa espírita, não quero saber de espírito, não quero saber de doutrina, não quero saber de nada. Porque a gente não tem valor, o que a gente fala não está certo, e etc, etc, etc. Não se compreendendo, não compreendendo a sua posição e a sua função naquele mesmo momento, naquela situação. Porque o que está vindo é do outro, não é seu. Você precisa checar a sua própria consciência e verificar. O que ele está falando? O que está acontecendo do que vem de fora? Se é certo ou não. A gente não gosta muito de falar da situação pessoal, não, mas assim, a gente já recebeu críticas e continua recebendo até hoje, pessoalmente falando. Não é? Você começa a receber uma mensagem, vamos verificar a mensagem. Se verifica o conteúdo da mensagem, se ela é boa, se ela é ruim, não é? Mas, muitas vezes vem um ataque pessoal em relação a determinado médico, porque o médico recebeu a mensagem dentro da reunião mediúnica, que é o médico que convive com a gente, ele não tem muito valor, né? Mas se vem de um médico renomado, às vezes está falando a mesma coisa. Aí lê a mensagem do médico, quando lê, né? Que o médico recebeu lá dentro da reunião mediúnica, fala assim, não tem nada de novo nessa mensagem. Já ouvi muito isso. Então, quer dizer, esses desestímulos vêm de quem não te quer um trabalho do bem. Obviamente que não nos pode faltar, melhor dizendo, a necessidade do exame consciencial, que foi o que Jesus fez. Olha, eu estou resguardado pela consciência. Se está, continua. E aí Inácio finaliza a mensagem dizendo nessa terceira parte, ele fala assim, olha, falando para cada um de nós individualmente. Quando te encontrares ante qualquer investida por parte daqueles que não te compreendem os propósitos do bem, examinando tuas intenções no serviço que realizas, prossegue trabalhando com a certeza de que tuas obras falarão por ti em momento oportuno. Silencia a voz que grita em tua intimidade, impelindo-te à réplica no mesmo tom ou à autodefesa, e espera confiante que o tempo advogará em teu favor, uma vez que te aches verdadeiramente amparado pelo intuito sincero de fazer-te emissário que cumpre fidedignamente as incumbências que o Cristo confia-te às mãos. Então, Inácio, ele dá um conselho assim, olha, o verdadeiro cristão, ele não se defende, ele defende o Cristo. O verdadeiro cristão, ele não se defende, ele defende o Cristo. Porque muitas vezes, quando nós somos atacados pessoalmente, o nosso orgulho, o nosso ímpeto de se defender, né, de querer provar que a nossa imagem não é aquela, que é diferente, de quer convencer o outro de qualquer jeito, que a gente está certo e que não é aquilo. E nesse momento a gente se perde, porque a gente está defendendo muito mais o nosso orgulho pessoal do que a doutrina, do que os princípios que a gente segue e que a gente prega. Quantas foram as acusações que Chico Xavier recebeu? Quantas vezes ele foi na imprensa para ficar justificando o que ele tinha feito? Não foi isso não. Já pensou se o Chico tivesse que chamar a imprensa por cada ofensa, por cada calúnia que levantaram a respeito dele? Hoje, quando se olha para trás e examina a vida do Chico, a gente não encontra nada. Se tivesse alguma coisa que denegrisse a imagem dele, já teria aparecido há muito tempo. Ou vocês acham que ninguém procurou? Então não é o que ele falava, não fiz isso, eu não fiz aquilo, não era isso. Era o que ele fazia. E como Inácio diz, em tempo oportuno, o que você faz, fala por você. E mostra quem você realmente era e quais eram as suas intenções. Foi o que Jesus fez. A doutrina dele permaneceu, por quê? Porque ele não se prestou a se defender pessoalmente. Porque hoje nós tentamos dar testemunho de Jesus. Ele deu testemunho daquele que o enviou, que foi Deus.
E aí Inácio finaliza a mensagem dizendo assim, olha, avalia, portanto, que o verdadeiro discípulo cristão não será jamais aquele que se preocupa em contra-atacar a censura, as ofensas e as calúnias recebidas no mundo, defendendo sua honra pessoal e os valores aos quais ele dedica-se. Mas será por todos sempre aquele que se conscientiza de que, se o mal censura, ofende e calunia, o bem, a exemplo de Jesus, necessita dar a outra face, trabalhando, silenciando e renunciando a tudo em benefício de todos. Então isso é muito importante. Quem tem que censurar, quem tem que ficar atacando, quem tem que ficar ofendendo, é quem está predisposto a fazer o mal, a não somar num trabalho do bem. Agora, o nosso papel não é nos autodefender, é defender a doutrina do Cristo. E para isso, muitas vezes, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho pessoal, aquele que nos pede para defender nós, para nos defender, para defender até a própria doutrina. É como ela disse, sabe aqueles bate-boca? Porque muitas vezes você quer defender, você acha que você está defendendo a doutrina porque você está sendo questionado pelos princípios da doutrina e você vai discutir religião com quem não acredita. Você não está defendendo a doutrina. Você está defendendo o seu orgulho pessoal de mostrar para aquela pessoa que você, de certa forma, tem uma informação que ela não tem e que a sua visão é a certa e não a dela. A doutrina não precisa disso para que ela se perpetue. A doutrina não precisa disso para que ela prossiga sendo o que é. E muitas vezes a gente fazendo isso, como diz no dito popular, a gente dá um tiro no próprio pé. O Chico tem um exemplo de humildade. Na década de 50, acho que 50 mais ou menos, ele foi questionado a respeito dessa necessidade de se fazer prosélitos, não é? De fazer com que a doutrina angariasse mais seguidores, através de uma divulgação mais maciça, em que os outros das outras religiões se tornassem espíritas. Aí o Chico falou assim, meu irmão, você acha que nesse momento, nós, como doutrina espírita, movimento espírita, casa espírita, temos espaço, condições de receber todas as pessoas de outras religiões da nossa casa espírita, dentro do movimento espírita? O que vocês acham, gente? Sabe todas as igrejas que tem aqui no seu bairro? Sabe todos os ateus? Se vier todo mundo para cá, essa casa aqui tem condição de receber todo mundo? De prestar o serviço para todo mundo? Então, olha, no momento, cada um está fazendo o que pode dentro das suas condições, não é? Dentro de um planeta que ainda não tem uma unificação de pensamento em relação às verdades eternas. A gente faz a nossa parte, presta dar testemunho da nossa parte, dos valores, dentro do que a doutrina nos pede. Então, essa é a mensagem que a gente reflete sobre ela, entendendo-nos como discípulos de Jesus e entendendo a necessidade de dar testemunho dessa doutrina que a gente reconhece como sendo santa e justa nas nossas atitudes do dia a dia, nas pequenas coisas, das coisas mais simples às mais complexas, tentando, pelo menos, seguir esse exemplo de Jesus, não é? Que o exemplo que ele nos deixou foi sagrado. Te agradeço mais uma vez a casa, agradeço a vocês pelas boas vibrações, pelo carinho com o trabalho, e que a gente possa retornar melhor para onde a gente veio, de onde a gente veio, e que a gente possa se encontrar mais vezes, nos reunindo em nome do mesmo pensamento, que é aquele de vivenciarmos o bem. Tá bom, gente? Muita paz para vocês.